Olá pessoal, começamos mais uma temporada de balanços. Agora os balanços do quarto trimestre do ano de 2024. Parece que começamos com o pé direito, hein? Hoje nós vamos analisar o balanço do Santander e ver se foi um bom balanço e como deve reagir o mercado. Confira. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Pois é, pessoal, nós piscamos e uma nova temporada de balanços está aí. O Santander já soltou o balanço do quarto tri de 2024 e parece que nós vamos começar uma temporada de bons resultados, hein? Vamos avaliar o balanço que o Santander soltou e ver se é um banco que está apresentando uma recuperação conforme o mercado esperava ou se vai ser mais lento do que o previsto. Já estou aqui com o balanço aberto e vamos descer até o desempenho efetivamente. E o primeiro passo para nós analisarmos o balanço desse trimestre do Santander vai ser analisar o resumo das informações que o próprio banco apresenta para a gente. E aqui nós já vemos que aparentemente nós tivemos crescimento em todas as áreas. Todos os números apresentados possuem um saldo positivo trimestre sobre trimestre. A base de comparação está sendo o quarto trimestre de 2023. Sempre façam comparações com o mesmo período do ano anterior, ou seja, trimestre sobre trimestre, porque isso acaba captando as sazonalidades dos trimestres envolvidos nos balanços que nós estamos analisando. E aqui nós já vemos que aparentemente os números apresentados possuem bons crescimentos em todas as áreas, mas vamos analisar mais detidamente. Aqui nós já vemos um ROI 17%, bastante interessante. Eu não vi ainda essa apresentação, então eu vou ver junto com vocês e eu vou tentar entender aqui o que é que está acontecendo com o Santander. Aqui nós já vemos, primeira linha interessantíssima, um lucro líquido crescente em comparação tanto ao trimestre logo anterior, de 2024, o terceiro de 2024, como também ao trimestre do ano anterior, ou seja, o quarto trimestre de 2023. Como nós acabamos de dizer, o correto é sempre analisar frente ao trimestre do ano anterior, para acompanhar as sazonalidades, capturar essas sazonalidades referentes ao período em análise. Então nós já vemos aqui que apresentou um crescimento frente ao mesmo trimestre do ano de 2023 de quase 80%, um crescimento bastante robusto. No entanto, nós não podemos esquecer que no quarto trimestre de 2023, o Santander estava praticamente passando ali pelo meio do olho do furacão. Portanto, a base de comparação ela é um pouco fraca. O que demonstra que esse quase aumento de 80% se deve, em grande parte, em razão da base de comparação fraca. No entanto, não apenas isso. Nós já vemos aqui que mesmo comparando com o trimestre logo anterior, o terceiro de 24, também houve um aumento de 5% trimestre sobre trimestre, portanto é um aumento bastante relevante. E aqui nós vemos que o ROI apresentado pelo Banco Santander, que é a métrica que nós devemos utilizar de forma mais fidedigna para analisar o desempenho financeiro, o desempenho operacional de bancos, sempre deve ser o ROI. E aqui nós vemos um ROI de 17,6%, um ROI bastante expressivo, que já significa um aumento bastante alto com relação ao quarto tri de 2023, aquele momento que muitos duvidavam, o mercado duvidava da capacidade do Banco Santander de voltar ao seu ROI médio, ali na casa do 18% a 20%, que é o ROI que nós sempre queremos ver para um bancão aqui no Brasil. É lógico que hoje parece muito pedir um ROI de 20% para o Santander. No entanto, lembrem-se que quando ele apresentava um ROI de 12%, o mercado duvidava que ele voltaria a apresentar um ROI de 17%. Portanto, ele está aí nos provando que é um banco que vem continuando a mostrar melhoras operacionais, já que no terceiro tri, vocês devem lembrar que quando o Santander apresentou esse ROI de 17%, muitos questionaram que havia um benefício tributário que o Santander havia se utilizado ali no terceiro tri e que, portanto, questionavam-se se esse ROI de 17% era possível ser mantido para o quarto trimestre de 2024. E aí agora vem o Santander e nos mostra e nos prova que não apenas ele manteve o ROI, mas ele aumentou o seu ROI de 17% para 17,6%. Aqui nós temos uma observação. Pessoal, sempre, quando se trata de balanço das suas investidas, leiam as notas de rodapé, porque muitas informações importantes são trazidas apenas aqui, principalmente por empresas que querem maquiar os seus dados e querem esconder informações importantes e levar isso para baixo do tapete. Geralmente eles fazem isso aqui, eles trazem informações em notas de rodapé. No entanto, eu ainda não vi, vamos ver o que é essa nota de rodapé que eles trazem aqui pra gente, no item 1. Portanto, esse resultado do Santander, ele exclui 100% do ágio, que é um ágio líquido de amortização. Tá. É o que eles estão falando aqui, pessoal. Depois eu vou ler com mais calma, mas muito provavelmente o que eles estão falando aqui é que eles estão excluindo deste balanço o ágio em razão da aquisição de participações em outras empresas. Portanto, pensem, o Santander vai lá e compra uma empresa que estava avaliada em 100 milhões, no entanto o Santander comprou essa empresa por 500 milhões. Nessa situação, nós temos um ágio de 400 milhões. Pensem que esses 400 milhões
que significam o ágio do Santander pela compra dessa participação societária, deve ser lançado contabilmente no seu balanço. No entanto, isso não significa um aumento patrimonial do Santander, já que essa empresa que ele adquiriu possui uma participação de apenas 100 milhões, um valor de 100 milhões. Portanto, esses 400 milhões correspondem ao ágio, que contabilmente devem ser lançados no balanço do Santander. E aí, evidentemente, isso é lançado no balanço do Santander em forma de custos, já que são os custos que o Santander teve para adquirir uma empresa avaliada em 100 milhões por 400 milhões. No entanto, para que não faça isso de forma imediata, o que o Santander faz? Ele pega esses 400 milhões... Pessoal, lembrando, esses valores são todos valores hipotéticos, eu nem sei de qual participação societária nós estamos falando aqui e de qual foi o valor pago pelo Santander. Portanto, é um exemplo hipotético. O Santander pegaria esses 400 milhões, que são o ágio, pela compra dessa participação societária, e divide em vários balanços, de forma que ele jogaria, por exemplo, 40 milhões por balanço trimestral, para diluir este ágio e amortizar 100% desse valor. Por isso que eles falam aqui que ele é líquido de amortização, porque o que pretende o Santander é diluir esse custo ao longo de vários balanços trimestrais, até por isso que eles trazem aqui que já houve essa amortização de ágio em dezembro de 23, em setembro de 24 e em dezembro de 24. Portanto, isso corrobora com o que nós estamos ventilando aqui, com a hipótese que nós estamos ventilando, que muito provavelmente realmente é isso. O Santander ele vem diluindo esse ágio, esse valor a mais que ele pagou por uma participação societária relevante, ele vem diluindo esse custo em vários balanços, de forma a não ter um impacto contábil muito grande. Então, para não trazer aqui os 400 milhões hipotéticos de uma vez em um só balanço, o Santander divide isso em vários balanços e vem amortizando de pouco em pouco. No entanto, nós devemos lembrar que isso é um ajuste contábil, tá, pessoal? Isso daqui muito provavelmente não possui efeito caixa, ou seja, isso daqui provavelmente não afeta o lucro líquido real da empresa, apenas o contábil, tá? Então, isso daqui provavelmente é apenas um efeito contábil, demonstrando que o ROI de 17% aparentemente realmente é um ROI sem notas de rodapé capaz de modificá-lo. Aqui nós vemos um índice de eficiência de 38%, bastante interessante. Nós temos que lembrar que índice de eficiência de banco, quanto menor, melhor. Portanto, vem uma queda, 43 em 23, 38,9, agora 38. Portanto, demonstra que o banco vem aumentando a sua eficiência. Realmente, resultado bastante interessante. Aqui nós temos a inadimplência, que se mostra aparentemente estável frente tanto ao trimestre anterior quanto ao ano anterior. Aqui com uma informação importante, que o índice de cobertura aparentemente vem caindo, mas nada muito relevante. Nada que assuste por enquanto. Nós temos o balanço patrimonial aqui com pequenos aumentos, que demonstram que o banco vem aumentando o seu número de ativos. Isso é bom, afinal de contas, o banco precisa dos seus ativos para gerar mais dinheiro. A atividade dos bancos ela depende desse patrimônio para gerar mais dinheiro, para emprestar mais dinheiro e, portanto, para oferir mais receitas e, como consequência, mais lucros. Então, aqui, aparentemente, realmente um resultado bastante interessante do Banco Santander. Eu confesso que esse ROI de 17,6 me surpreendeu. Bom, aqui nós temos informações menos importantes, margens financeiras também em crescimento. Isso aqui é o spread, tá, pessoal? A margem financeira do banco, pensem que é o seguinte: o banco ele pega dinheiro com o mercado e empresta esse dinheiro para o cliente. Essa diferença entre o que ele paga e o que ele recebe é o que é chamado de spread, que é efetivamente onde o banco ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro quando ele possui uma margem financeira de negociação boa com o cliente e com o mercado, porque ele pega o dinheiro a um custo menor e passa para o cliente a um custo maior, garantindo um bom spread, que é materializado por boas margens financeiras aqui com o cliente e com o mercado, que é efetivamente essa explicação que nós acabamos de dar. Portanto, nós vemos que a margem financeira vem crescendo aqui frente ao trimestre anterior e frente ao ano anterior. Portanto, ponto positivo no ganho de margem com clientes e com o mercado. Aqui nós temos o PDD, provisão de devedores duvidosos, que é efetivamente aqueles clientes caloteiros que pegaram dinheiro emprestado com o banco e não pagaram. E nós vemos que o PDD ele se mantém aparentemente estável frente ao trimestre anterior, cerca de 5,9 bi, e aqui 5,9 bi também. No entanto, ele apresenta uma queda relevante de 13% frente ao trimestre idêntico de 2023. Portanto, o que nós queríamos ver é exatamente isso, uma queda trimestre sobre trimestre.
demonstrando que o banco vem fazendo o dever de casa no que se refere à análise de crédito, à análise de seus clientes, e conceder crédito com mais garantias, com mais filtros de análise, para que efetivamente o seu crédito tenha uma qualidade superior. Né? É aquilo que demonstra para a gente que ainda é um PDD um pouco elevado, no entanto, está sob controle e, melhor ainda, está em queda frente aos trimestres dos anos anteriores. Despesas, pequeno crescimento, no entanto, nada muito relevante, já que o banco aumentou a sua operação, se mostra razoável que tenha um aumento de despesa, principalmente quando o aumento de despesa ele é menor do que o aumento de lucro e o aumento de receita, que é o que efetivamente aconteceu. Aqui, despesas tributárias se mantêm, de certa forma, estáveis, até cresceram um pouco frente ao trimestre anterior, e aí nós devemos lembrar daquela situação que se questionava que o banco tinha obtido benefícios tributários, diferimentos no terceiro trimestre de 24, e que se seria possível manter. E aqui nós vemos que, na verdade, o banco vem mantendo uma operação tributária saudável. E aqui nós chegamos ao lucro líquido, que consolida tudo aquilo que nós vimos falando sobre a melhora da operação do Santander frente ao trimestre anterior e principalmente frente ao trimestre do ano anterior. Demonstrando que sim, o Santander é um banco que tem capacidade de melhorar o seu ROI e voltar aos seus tempos áureos, algo que o mercado duvidava que aconteceria. E aqui eu trouxe ao lado o ROI desde 2015 para o Santander, para lembrarmos que o ROI médio do Santander é um ROI de 18%. É lógico que nós temos um outlier aqui, muito provavelmente puxado para cima por efeitos não recorrentes, mas que mostra que o Santander vinha passando por um período de forte turbulência, com o ROI abaixo de 10%, o que demonstra que, muito provavelmente, a eficiência do banco estava abaixo do seu custo de capital. Ou seja, o banco estava, na verdade, perdendo dinheiro. E agora o que demonstra pra gente é que o banco está em uma tendência de retornar às suas médias, agora já apresentando um ROI consolidado de 17% por 2 trimestres seguidos, já voltando às suas médias, quem sabe, em um futuro, retornando aos seus ROIs próximo da casa dos 20%, que é o que nós queremos ver, se assemelhando a um Banco Itaú, por exemplo. Poucos sabem, mas o Santander já teve índices de eficiência semelhantes e em alguns períodos até mesmo maiores do que o Banco Itaú. E aqui eu trouxe para a gente analisar o PL do banco, que é o preço sobre o lucro, que possui uma média de 10 vezes, enquanto hoje o banco vem sendo negociado a um PL de 7 vezes o seu lucro, demonstrando que se encontra cerca de 30% abaixo das suas médias. Vejam que eu não estou nem me referindo àquelas médias históricas acima, melhor, aqueles resultados históricos acima de sua média. Portanto, se o Santander em algum momento voltasse a esses momentos acima de sua média histórica, nós teríamos uma capacidade de dobrar o lucro, melhor dizendo, o preço de tela de hoje do Santander apenas para voltar àquilo que o Santander já entregou. O que demonstra que o mercado tinha uma dúvida, muito provavelmente uma dúvida com fundamentos, de que o Santander teria essa capacidade de voltar ao seu ROI médio. E agora o Santander mostrando pra gente que é sim capaz de entregar esses ROIs mais altos. E agora fica o questionamento. Será que o preço do Santander tende a retornar às suas médias? E aí nós vemos que essa é a finalidade, efetivamente, dos índices de preço. Preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial. Eles apenas têm a função de nos mostrar quais são as médias históricas das empresas, de forma que, geralmente, aquelas precificações abaixo da média histórica nos dizem que o banco, ou melhor dizendo, as empresas que nós estamos avaliando, estão subprecificadas, o que é provavelmente um bom ponto de entrada, e que no longo prazo, as empresas de qualidade tendem a voltar às suas médias. E agora fica o questionamento se vocês acham que futuramente o Banco Santander volta aos seus preços de tela de quando ele apresentava ROIs sólidos na casa de 15% a 20%. E aqui nós vemos a margem financeira, nós já abordamos isso, mas mais uma vez falando que ela vem aumentando frente aos trimestres anteriores, principalmente sobre o ano anterior. E aqui eu trouxe uma informação para a gente fazer juntos um cálculo, que é o seguinte. Nós temos hoje um banco que lucra em um único trimestre 3,7 bilhões de reais. Portanto, vamos trazer essa informação para cá, enquanto é um banco que possui 7,5 bilhões de papéis. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar fazer um dividendo projetado para o Santander no preço de tela de hoje, caso ele mantenha esse ROI que ele acabou de nos entregar. Então, nós vamos multiplicar esse valor por 4. $3,7 bi vezes 4. Nós chegamos em um lucro anual esperado de 14,8 bi
para o Santander, considerando que ele mantenha a eficiência que ele nos entregou nesse balanço, sem considerar crescimento de eficiência. E aí o que nós vamos fazer? Eu vou usar o ChatGPT para isso. Eu recomendo que vocês usem ChatGPT para os seus investimentos, é um bom auxiliar. Considere a empresa Sambi, que lucra anualmente 14,8 bilhões e possui 7,5 bilhões de ações. Calcule, considerando um payout de 60%, qual é o dividendo esperado por ação. Aqui eu usei o payout de 60%, porque é efetivamente a informação que eu trouxe aqui do payout médio que é utilizado pela empresa. Ou seja, de todo aquele lucro que o Santander obtém, 60% desse lucro eles destinam para dividendos. Portanto, o que eu fiz foi pedir para o ChatGPT calcular quanto significaria esse 60% em termos de dividendos. Portanto, ele nos dá aqui a informação, R$ 1,18. Portanto, se o Santander mantiver esta operação que ele acabou de nos entregar, ele tem capacidade de pagar por ação um dividendo de R$ 1,18, considerando que o Santander hoje possui um preço de tela próximo dos R$12, significaria um dividend yield próximo dos 10%. Isso sem contar aumento de lucratividade, aumento de eficiência do banco. Portanto, nós vemos que quem acreditou na recuperação do Santander provavelmente colherá bons frutos de agora em diante. Então, iniciando a temporada de balanço do Santander positivo, que demonstra uma capacidade do banco de retornar às médias em termos de rentabilidade. Se você gostou desse vídeo, se você é investidor de Santander ou se você pretende se tornar um, se você acha que ele vai conseguir manter essa lucratividade e entregar esses dividendos, deixe aqui no comentário, dê sugestões de novos vídeos e fique ligado para a próxima. Ative o sininho e se inscreva no canal. Até mais. E não esqueça, uma vez formado o seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.